Você já se perguntou por que tantas pessoas com mais de 80 anos parecem perder o vigor? Mesmo aqueles que, há alguns anos, tinham mentes claras e boa saúde, de repente começam a definhar. Acredita-se amplamente que o que acontece depois dos 80 anos é apenas uma questão de genética ou sorte, mas isso é apenas parte da verdade. Este artigo explorará 5 razões inesperadas, frequentemente negligenciadas e raramente discutidas, que explicam por que muitos idosos têm dificuldade em manter a saúde e a longevidade após os 80 anos. Não são fatores banais como dieta, tabagismo ou exercício, mas aspectos mais profundos e sutis que escapam à atenção, mesmo que a pessoa tenha mantido um estilo de vida saudável. Mas há boas notícias. Uma vez que você reconheça essas razões, poderá tomar medidas. Se você está curioso para saber o que realmente impede a longevidade após os 80 anos e como evitá-lo antes que seja tarde demais, continue lendo, pois essas 5 razões inesperadas podem mudar sua percepção sobre o envelhecimento e ajudá-lo a influenciar esse processo enquanto ainda há tempo. Primeiramente, a perda da interação microsocial se torna um problema sério. Uma das principais e frequentemente negligenciadas razões para a redução da expectativa de vida após os 80 anos é o declínio gradual do chamado envolvimento microsocial. Não se trata de amizades fortes ou grandes celebrações familiares, cuja importância é inegável. Refere-se aos contatos fugazes, aparentemente insignificantes, que antes enriqueciam a vida cotidiana, mesmo passando despercebidos. Lembre-se de quantas vezes você cumprimentava o carteiro, fazia comentários espirituosos ao caixa do supermercado ou acenava para o vizinho passeando com o cachorro. Esses breves momentos de comunicação não apenas proporcionavam prazer, mas também tinham um efeito benéfico no sistema nervoso, fortaleciam o senso de pertencimento à sociedade e mantinham a atividade e o envolvimento das conexões sociais do cérebro. No entanto, após atingir os 80 anos, muitos idosos desistem de fazer compras sozinhos, preferindo fazer pedidos online ou pedindo ajuda aos parentes. Eles param de conversar casualmente com estranhos devido à perda de audição, ou se recusam a caminhar ao ar livre, citando o clima frio ou a instabilidade dos joelhos. E à medida que esses pequenos contatos sociais diminuem gradualmente, o mesmo acontece com a energia vital. Surpreendentemente, muitas pessoas não percebem como suas vidas mudam sutilmente. Parece-lhes que estão apenas buscando conveniência e simplificação, mas, na verdade, estão gradualmente excluindo de sua vida cotidiana pequenos contatos sociais que desempenham um papel importante na manutenção da saúde do cérebro, na melhoria do estado emocional e na criação de uma sensação de conexão com o mundo ao seu redor. Não se trata de coisas complicadas. Existem pessoas com mais de 80 anos que permanecem lúcidas simplesmente visitando o mesmo café diariamente, cumprimentando a equipe familiar e trocando acenos com os mesmos transeuntes na esquina. Esses poucos minutos de interação humana não são apenas rotina, mas um elemento vital. Eles estruturam o dia, mantêm um senso de responsabilidade e dão a sensação de que a pessoa não está sozinha. Quando essa parte simples, mas importante da vida desaparece, o corpo começa a sofrer perdas biológicas. O cérebro reage à solidão, seja profunda ou sutil, como um estresse intenso. Isso leva a mudanças hormonais, aumento dos níveis de inflamação e enfraquecimento do sistema imunológico. Mas o mais importante, o cérebro começa a reduzir as redes neurais responsáveis pela memória, atenção e estabilidade emocional. Simplificando, a solidão faz com que uma pessoa se sinta mais velha do que realmente é. Se você de repente perceber que seu círculo social se estreitou, as saídas diárias se tornaram raras e a iniciativa em conversas aleatórias diminuiu, talvez seja hora de repensar seu estilo de vida. Afinal, são esses momentos fugazes de interação, aparentemente insignificantes, que enviam ao seu cérebro e corpo um sinal poderoso de que você ainda é importante e faz parte de algo maior. Essa mensagem é um dos meios mais eficazes para manter não apenas a saúde física,
mas também o espírito vital por muitos anos. Outra razão oculta pela qual muitas pessoas não vivem até uma idade avançada é a cautela excessiva, que à primeira vista parece ser uma manifestação de sabedoria. No entanto, existe uma linha tênue entre a prudência razoável e o medo paralisante do risco. Ao cruzar essa linha, uma pessoa raramente sente as consequências imediatas, mas com o tempo elas se acumulam como uma bola de neve. Muitas vezes, tudo começa com boas intenções. Talvez você tenha tropeçado em um degrau ou se desequilibrado na calçada, e isso o tenha levado a limitar seus passeios. Você para de se abaixar para pegar coisas nas prateleiras de baixo ou tem dificuldade em entrar no banco de trás do carro. Passa cada vez mais tempo sentado, evitando a atividade física. As pessoas ao seu redor aprovam sua cautela, alertando contra o esforço excessivo. E sem perceber, você cria uma vida que pode ser segura, mas carente de movimento e atividade. No entanto, há um aspecto que muitas vezes é negligenciado. A cessação do movimento leva à perda de força, não apenas nos membros, mas também na coordenação, no equilíbrio e na estabilidade interna. O corpo humano não é um mecanismo que recupera sua eficiência em repouso, mas sim um jardim que requer cuidados constantes. Quando a atividade física é reduzida ao mínimo, não há apenas a preservação do estado atual, mas um enfraquecimento gradual do organismo. Um dos primeiros sinais disso é o enfraquecimento dos músculos do core. Muitas pessoas subestimam a importância desses músculos profundos para a realização de ações básicas: ficar em pé, caminhar, levantar pesos e até mesmo levantar-se de uma cadeira. O uso insuficiente desses músculos, mesmo por algumas semanas, leva à sua contração. Isso, por sua vez, afeta negativamente o equilíbrio, causando instabilidade e, assim, formando um ciclo vicioso. Como exemplo, podemos citar a história de Walter, de 82 anos, que abandonou seus passeios noturnos após uma queda acidental em um dia chuvoso. Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, o susto foi um fator forte o suficiente. Ele passou de uma caminhada diária de 1 milha para um estilo de vida sedentário e assistindo televisão. Em 6 meses, perdeu cerca de 4,5 kg de massa muscular e suas pernas começaram a parecer de algodão. Os avisos do médico foram tardios, pois o dano já havia sido causado. Walter parou de se mover, não por fraqueza, mas enfraqueceu justamente porque parou de se mover. Não devemos fechar os olhos para os perigos existentes, pois existem maneiras comprovadas de se proteger. O uso de corrimãos, o uso de sapatos com sola antiderrapante, a remoção oportuna de gelo e até mesmo o uso de uma bengala podem ser auxiliares confiáveis na manutenção do equilíbrio. No entanto, é importante distinguir a precaução razoável do medo paralisante. Quando o medo domina a razão, o corpo perde gradualmente a capacidade de se mover. Se uma pessoa percebe que está se limitando não por limitações físicas, mas por medo de possíveis consequências, este é um sinal de alerta. É necessário se perguntar: estou cuidando da minha segurança ou estou gradualmente desistindo da vida? Afinal, permanecer ativo após os 80 anos significa não apenas evitar quedas, mas continuar avançando, mesmo que com mais cautela, prudência e lentidão. É o movimento que permite ao corpo sentir sua necessidade, apoia o funcionamento de todos os sistemas do organismo, ativa o cérebro e dá ao coração um sentido para continuar batendo. Outro fator importante é a perturbação dos ciclos de sono devido à exposição irregular à luz. Dentro de cada pessoa existe um despertador interno que, embora não emita sons, tem um enorme impacto no humor, no metabolismo, no sistema imunológico e até mesmo nos processos de recuperação do cérebro durante o sono. Após os 80 anos, esse mecanismo interno, conhecido como ritmo circadiano, torna-se particularmente suscetível a influências externas. Uma das principais causas da interrupção do ritmo circadiano é a falta de luz durante o dia e o excesso de iluminação artificial à noite. Talvez isso passe despercebido, mas mudanças sutis ocorrem no estilo de vida.
O sono diurno torna-se mais longo, como se o corpo estivesse buscando uma pausa no sol do meio-dia. Os passeios ao ar livre ficam em segundo plano, especialmente quando o frio do inverno congela o chão. As noites são preenchidas com o brilho da tela da televisão ou o brilho artificial das lâmpadas, sob as quais você mergulha na leitura ou assiste a filmes até tarde da noite. Cada um desses hábitos, tomado isoladamente, parece insignificante, mas, em conjunto, eles confundem sutilmente o corpo, distorcendo sua compreensão natural de quando deve estar acordado e quando deve descansar. O corpo humano, como um instrumento musical delicado, é sintonizado com os ritmos da luz natural. Os raios brilhantes do sol da manhã servem como um sinal para o cérebro, despertando-o para a atividade, direcionando a energia para onde ela é mais necessária. Com o cair da noite, o corpo começa a produzir melatonina, um hormônio suave que prepara o corpo para um sono profundo e curativo. Mas quando os olhos não recebem a luz vital do dia e as noites são preenchidas com o brilho artificial de telas e lâmpadas, os sinais internos do corpo ficam confusos, como notas em uma sinfonia tocadas em ordem incorreta. Problemas de sono podem se manifestar de diversas formas, desde dificuldades para adormecer até despertares frequentes durante a noite. Mesmo após uma noite completa de 8 horas de sono, a pessoa pode se sentir exausta e cansada. Ao longo do dia, a energia pode diminuir constantemente e a memória se torna menos nítida e confiável. No entanto, o impacto dos distúrbios do sono não se limita apenas ao nível de energia. Com o tempo, a falta de sono de qualidade enfraquece o sistema imunológico, torna o humor mais instável e até aumenta a probabilidade de declínio das funções cognitivas. Além disso, é importante considerar o papel da vitamina D, que é produzida no organismo sob a influência da luz solar. Com o envelhecimento, especialmente após os 80 anos, a capacidade da pele de sintetizar vitamina D diminui, o que torna a exposição regular ao ar livre essencial. A deficiência de vitamina D afeta negativamente a saúde dos ossos, músculos e sistema imunológico. Um exemplo ilustrativo é o de Helen, uma senhora de 84 anos que se queixava de fadiga constante e desorientação. Os resultados dos exames não revelaram nenhuma anormalidade, sua dieta permanecia inalterada e ela não estava tomando nenhum medicamento novo. A solução para o problema foi uma simples recomendação médica: passar 20 minutos todas as manhãs sentada perto da janela com as persianas abertas e evitar o uso de telas 1 hora antes de dormir. Em apenas 2 semanas, o sono de Helen melhorou, sua memória ficou mais nítida e seu humor mais estável. É importante ressaltar que essa melhora não ocorreu devido a um novo medicamento, mas sim à exposição à luz. Portanto, se a vida de uma pessoa se passa na penumbra de cômodos com cortinas fechadas ou no brilho de telas de telefones e televisões, é hora de fazer ajustes. É necessário procurar estar ao ar livre na primeira hora após acordar, mesmo que seja por alguns minutos na varanda. É importante permitir que os olhos e a pele se saturem com a luz da manhã. À noite, ao contrário, deve-se diminuir a iluminação, criando condições para preparar o organismo para o descanso. Esses ritmos suaves não são apenas uma garantia de conforto, mas uma necessidade vital, pois muitos não percebem que o envelhecimento do organismo ocorre não apenas devido ao desgaste físico, mas também devido à desorganização e desincronização de seus sistemas. Restaurar os sinais de luz, normalizar o regime de sono e os ritmos circadianos é uma forma de devolver ao organismo a organização perdida. É como um sinal para o corpo, mesmo em idade avançada, de que ele continua a viver de acordo com um cronograma, a seguir em frente e a permanecer em forma. O quarto fator é a supressão emocional, causada por perdas e solidão. Aos 80 anos, muitas pessoas vivenciam tantas perdas que a maioria dos jovens dificilmente consegue imaginar. Cônjuges, irmãos, irmãs, amigos com quem compartilharam toda uma vida. E às vezes até filhos falecem.
E embora as pessoas ao redor possam expressar simpatia, raramente alguém percebe o quão profundamente essas perdas se acumulam não apenas na memória, mas também no corpo. Muitas vezes, após atingir a marca dos 80 anos, as pessoas se deparam não apenas com a dor, mas com uma profunda supressão emocional. Isso se torna um hábito silencioso e imperceptível. Engolir a dor em vez de deixá-la sair. Elas colocam uma máscara de coragem, acreditando que, nessa idade, já deveriam ter aprendido a lidar com as perdas, ou porque não há mais ninguém por perto que possa realmente entender a profundidade de suas perdas. No entanto, o corpo se lembra de tudo. A dor não expressa, que não é dita, que não é compartilhada e que não é vivida plenamente, não desaparece sem deixar vestígios. Ela se acumula e, com o tempo, esse fardo emocional se torna um fardo físico. Começa a ter um impacto negativo no sistema imunológico, na digestão e no sono. Ocorrem alterações hormonais, o sistema nervoso está em um estado de tensão constante e quase imperceptível. O mais difícil nessa situação é seu caráter oculto. Externamente, a pessoa pode parecer calma e até afirmar que está tudo bem. Mas se os ombros ficaram mais pesados, a respiração mais superficial e a faísca da vida se apagou tanto que ela não se sente mais ela mesma, a causa pode ser justamente a dor não expressa, mesmo que não se fale sobre ela há anos. Vem à memória a história de George, um venerável ancião de 86 anos, cuja vida foi ofuscada pela perda da esposa, com quem compartilhou lar e destino por 6 décadas. Ele, sendo uma pessoa reservada. Não derramou uma lágrima, garantindo aos outros que estava tudo bem, que essa era sua natureza. No entanto, o tempo passou, e ao longo de 1 ano tornou-se perceptível como ele perdia peso, recusava-se a visitar a casa de repouso e sofria de insônia. A causa dessas mudanças não estava em uma doença física, mas na profunda tristeza que ele guardava para si, não permitindo que ela viesse à tona. A dor emocional, como mostra este exemplo, nem sempre se manifesta em cenas turbulentas e histeria para desferir um golpe devastador na saúde. Quando ela se manifesta por meio de doenças físicas, a ligação entre causa e efeito nem sempre é óbvia. Muitas vezes é a descarga emocional, e não apenas a força física, que sustenta a vida de pessoas com mais de 80 anos. É importante ter a possibilidade de expressar tristeza, medo e anseio de forma segura e aberta. A capacidade de dizer, sinto falta dela, ainda estou zangado, ou sinto-me sozinho, sem medo de julgamento, concede uma libertação que permite que o coração respire novamente, e quando o coração respira, o corpo tem a oportunidade de se curar. É por isso que os longevos geralmente têm alguma forma de extravasar suas emoções. Pode ser um amigo de confiança em quem se pode confiar, um diário pessoal onde se pode desabafar, uma fé que traz consolo, um grupo social onde se pode encontrar apoio, ou até mesmo um psicoterapeuta que ajuda a desvendar as histórias que a pessoa carrega consigo há décadas. Independentemente do método escolhido, o princípio fundamental permanece inalterado. Os sentimentos que encontram uma saída são transformados, enquanto as emoções reprimidas, como se estivessem enterradas vivas, começam a se decompor por dentro. Consequentemente, se uma pessoa está reprimindo seus sentimentos não por vontade própria, mas por não saber como utilizá-los, é hora de liberar espaço em sua alma. Isso é necessário não apenas para o bem-estar emocional, mas também para uma vida plena, pois o coração humano tem um limite de capacidade, após o qual começa a se fechar gradualmente, isolando-se do mundo exterior. E se há um desejo de viver uma vida longa e feliz, ultrapassando os 80 anos, não apenas existindo, mas desfrutando de cada momento, é necessário permitir que o coração sinta plenamente. Outra das razões ocultas pelas quais muitas pessoas não prosperam na velhice é a perda gradual do que é frequentemente considerado algo natural, até desaparecer sem deixar vestígios. Um objetivo diário. Não se trata de um objetivo filosófico global na vida,
mas de uma tarefa simples, mas importante, que motiva a pessoa a sair da cama pela manhã com a consciência de que precisa fazer algo, ir a algum lugar, encontrar alguém. Esse objetivo não precisa ser grandioso ou dramático. Pode ser regar as plantas de casa antes do calor escaldante, alimentar o gato do vizinho que espera pacientemente na porta, escrever uma carta para a neta querida ou consertar uma dobradiça solta no portão dos fundos. No entanto, quando as pequenas coisas habituais que compõem o tecido da vida cotidiana começam a desaparecer, quando o despertar matinal perde sua força motivadora e as noites chegam sem trazer consigo nenhum pensamento ou expectativa, algo no fundo da alma se extingue gradualmente. O corpo reage sensivelmente aos sinais da mente, e quando a mente para de ver sentido em seguir em frente, o corpo segue obedientemente. O apetite desaparece, os movimentos ficam mais lentos e, sem um objetivo claro, os sistemas do organismo que antes cuidavam da saúde começam a funcionar em marcha lenta, não por defeito, mas à espera de um estímulo para acordar. Este processo é fácil de ignorar, pois se desenvolve gradualmente e imperceptivelmente. Talvez o jogo de bridge semanal tenha sido cancelado, as reuniões da comunidade da igreja tenham parado, a família tenha começado a visitar com menos frequência e o trabalho voluntário tenha ficado em segundo plano devido à dor nos joelhos. A pessoa se convence de que este é o curso natural das coisas, uma parte inevitável do envelhecimento, mas no fundo sente que os dias se tornam cada vez mais parecidos, cada um mais silencioso que o anterior. O autor recorda um encontro com uma mulher de 88 anos chamada Ruth, que irradiava uma energia vital que superava a de muitas pessoas com metade da sua idade. Ela não tinha riqueza, boa saúde ou uma grande família, mas tinha algo que nunca a abandonou: uma rotina diária clara. Todas as segundas-feiras, ela escrevia cartões para os membros da igreja que não podiam comparecer. Todas as quintas-feiras, ela preparava sopa e congelava para o abrigo local. E todos os dias, por volta das 16 horas, ela se sentava à janela para observar as crianças voltando da escola. Ela sabia os seus nomes, acenava para elas e elas correspondiam. Não era nada de extraordinário, mas dava estrutura aos seus dias, definia um ritmo para o seu coração e preenchia a sua vida de significado e continuidade. Existe uma verdade pouco conhecida. O corpo físico mantém a sua vitalidade, enquanto se mantém a crença na sua necessidade. Um objetivo, mesmo que modesto, serve como uma espécie de catalisador da vida. Ele envia um sinal às células do corpo para se regenerarem, estimula os órgãos a trabalharem continuamente e o cérebro a aprender ativamente. A perda desse senso de importância, a sensação de que a presença da pessoa não desempenha mais um papel, leva ao desaparecimento da chama da vida. É por isso que as pessoas que ultrapassaram os 80 anos e mantiveram o vigor mental e a atividade física tendem a ter algo que dá sentido a cada dia. Pode ser um hobby como jardinagem, cuidar de um animal de estimação, escrever um diário, um ritual diário específico, uma conversa telefônica com um ente querido ou até mesmo uma simples oração matinal. O importante não é a escala da atividade, mas sua regularidade e constância. É importante perceber que, com a chegada de um novo dia, há um motivo para acordar. Portanto, se uma pessoa se sente confusa e percebe que seus dias perderam a estrutura e o sentido, não se deve ignorar essa condição. Não é apenas uma tristeza passageira, mas um sinal importante que o corpo está enviando. O corpo precisa novamente de ritmo, estrutura, comunicação e propósito. Em última análise, a longevidade não é determinada apenas pela frequência cardíaca, mas também pelo desejo do coração de continuar batendo. É esse desejo silencioso de seguir em frente, manter contato com o mundo e permanecer necessário e significativo que ajuda as pessoas a manterem sua energia vital mesmo após os 80 anos, preenchendo suas vidas com significado e conteúdo. Para concluir esta narrativa, vale a pena enfatizar uma verdade simples, mas importante, que muitas vezes
passa despercebida. O declínio após os 80 anos geralmente não é resultado de um evento repentino ou um diagnóstico fatal. Em vez disso, é um enfraquecimento gradual dos ritmos de vida, hábitos e paixões que sustentam nosso envolvimento com a vida. Essas mudanças acontecem tão gradualmente que a pessoa pode não perceber o que está acontecendo até sentir um vazio interior. No entanto, há boas notícias. Assim como essas mudanças acontecem gradualmente, elas podem ser revertidas, passo a passo. Uma pequena caminhada ao ar livre, uma conversa casual com um estranho em uma loja, um leve exercício matinal, uma atividade que traz prazer e significado. Todos esses são pequenos passos que podem fazer a diferença. É importante lembrar os 5 fatores inesperados que afetam o envelhecimento, que foram discutidos anteriormente. Qual deles foi o mais surpreendente ou instigante? E, o mais importante, quais ações podem ser tomadas hoje, mesmo que as mais insignificantes, para mudar a situação para melhor? Cada pessoa tem mais poder do que pensa para influenciar o processo de envelhecimento. Não se trata de parar o tempo, mas de mudar a trajetória do envelhecimento. Se uma pessoa está disposta a fazer pequenas, mas constantes mudanças, disposta a manter seus ritmos, proteger seus objetivos e não ter medo de vivenciar todas as emoções, então ela tem todas as chances, não apenas de viver até os 80 anos, mas também de viver esses anos de forma plena e rica, de acordo com seus próprios desejos e valores.